Amados, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma reflexão que vai ser impactante para a sua vida. E eu quero me basear em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Por que Deus teve que enviar o Verbo para se tornar carne e habitar entre nós, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, fala? E ele fez isso visando livrar as pessoas da condenação eterna. Por que ele faz isso? Porque ele é amor. Deus é amor. Observe que desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva não cumpriram com a palavra deles dada ao Senhor e foram infiéis e preferiram dar ouvidos à palavra do diabo, eles tiveram uma punição imediata, foram expulsos do Jardim do Éden. A Bíblia não fala que eles foram convidados a se retirarem, mas foram expulsos. E então o Senhor deixou a primeira palavra profética para toda a humanidade, que está em Gênesis 3:15, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E sabemos que no Calvário, onde o sangue do Senhor Jesus foi derramado, ali aconteceram duas coisas que estão registradas e profetizadas em Gênesis 3:15. O ferimento na cabeça da semente da serpente e o ferimento no calcanhar da semente da mulher. Ferimento no calcanhar da semente da mulher fala do que aconteceria com o Senhor Jesus, a semente da mulher. E o ferimento na cabeça da semente da serpente também aconteceu. Hoje, quando uma pessoa pode estar envolvida nas drogas, pode estar envolvida em qualquer tipo de coisas ilícitas, pode ser corrupto, pode ser assassino, pode ser o que for. Se ele se arrepender de seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, olha que coisa linda! A Bíblia vai se cumprir conforme Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por que refrigério? Porque o fardo do pecado é terrível. Ele causa danos na parte psicológica, na parte biológica e, portanto, na parte do ser humano como um todo. Então, o Senhor dá refrigério quando a pessoa se converte dos seus maus caminhos. E agora a gente vê que o amor de Deus, demonstrado no Calvário, mostra que o ferimento na cabeça da semente da serpente, que é o poder do diabo, é o poder do pecado, é o poder do mundo, isso tudo é anulado quando o homem entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Veja bem que coisa linda. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E por que ele vai fazer? Porque ele prometeu. E outra coisa muito interessante é que a palavra do Senhor nos dá muitas informações. Por isso que é necessário nós seguirmos as orientações do Senhor Jesus, principalmente em João 5:39, quando ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você examina as Escrituras, não é como um curioso, como alguém que vai consultar qualquer livro, não. As Escrituras falam de vida eterna. As Escrituras falam do perdão de Deus. As Escrituras falam de arrependimento sincero. As Escrituras falam do plano de salvação. As Escrituras falam do céu e do inferno, de Deus e do diabo. As Escrituras falam de vários temas que ela própria deixa bem claro que esses temas devem ser reflexivos e nós devemos de refletir nesses temas. Porque conhecer a Deus apenas pelo nome não é o suficiente. Nós temos que conhecer a Deus na sua essência. E como que nós fazemos isso? Veja bem, como a salvação acontece
O escritor Paulo aos Efésios diz no capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, se a pessoa pensa que vai ser um bom cidadão, vai dar comida para os pobres, vai comprar casa para mendigo e vai estar, e seu lugar no céu vai estar garantido, está enganado. A salvação não é pelas obras, é pela graça do Senhor. O que é a graça do Senhor? É um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entregar nossa vida para o Senhor e passarmos a ser guiados pelo Espírito Santo, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 14, onde diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, veja bem, o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício vicário, quer dizer, ele morreu em nosso lugar, ele só tem valor, ouça com atenção, o sacrifício do Senhor Jesus, ele só tem valor quando nós nos colocamos em total submissão ao Senhor, sem restrições. Sem restrições. Ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Certa ocasião, o Espírito Santo envolveu Isaías, como sempre envolvia, e colocou as seguintes palavras na sua boca. Isaías capítulo 24, versículo 5. Que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então significa que, se a terra está contaminada, o Senhor Jesus veio para descontaminar. O Senhor Jesus veio para salvar os perdidos, os pecadores, porque o mundo, ele dá mais atenção para o alcoolismo, para o tabagismo, para as drogas, para o adultério, para a prostituição, para o sexo que não é o hétero. Enfim, o mundo, ele dá muita atenção para aquilo que causa prazer, para os entretenimentos, para as distrações, para as coisas que na cabeça de muitas pessoas é o porquê da vida. E o porquê da vida não é viver no pecado. Porque o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É necessário que entendamos que o Senhor Jesus veio para ser luz do mundo. E como luz, ele não vai nos deixar andar em trevas. Veja bem, existe na palavra de Deus orientações diretas, objetivas para cada um de nós. E a palavra do Senhor fala, por exemplo, que nós não podemos praticar as obras da carne. As obras da carne tem uma lista dela, lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 19, 20 e 21. Pode ver lá, as obras da carne. E essas obras da carne estão presentes no meio da sociedade há várias décadas, há milênios. Então o mundo vive amando o pecado. O mundo, de um modo geral, ama o pecado, pratica o pecado. E quando o Senhor Jesus veio trazer uma palavra de orientação, uma palavra de iluminação na mente dos homens, a grande maioria rejeita, até os dias de hoje. Se hoje em uma igreja onde o Espírito Santo estiver operando, e infelizmente nem todas as igrejas do Espírito Santo estão operando, exatamente por causa das contaminações, mas no lugar onde eu estou operando, se colocar lá uma placa, olha, às 7 horas da noite teremos uma reunião e o Senhor vai falar ao seu coração. Mas em outro lugar tem um galpão enorme e diz, às 7 horas da noite nós vamos dar 10 mil litros de chopp geladinho e salgadinho grátis. Onde é que vai encher? Então você entendeu onde eu quis chegar? Porque as pessoas amam mais o pecado. E o triste é que a palavra do Senhor deixa bem claro em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Deus não deu ao homem o livre-arbítrio para que o homem faça opções que estejam desalinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus.
Ele deu livre-arbítrio para o homem fazer boas escolhas. E existe entre outros exemplos, existe o exemplo de Abraão. Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, um lugar cheio de idolatria, cheio de demônios. E Deus falou para Abraão, e naquele tempo o nome dele era Abrão. Falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ora, se um animal consegue entender a voz de Deus, consegue atender a voz de Deus, por quê? Porque quando teve o tempo do dilúvio, aqueles animais que entraram na arca, que voz eles ouviram para que ficassem todos certinhos, como se fossem pessoas. E a voz de Deus fez com que eles fossem enfileirados, se encaminhassem para a arca de Noé. Amados, se um animal pode ouvir a voz de Deus, eu te pergunto, por que um ser humano não pode reconhecer a voz de Deus? Abraão não era um animal, era uma pessoa igual a mim e a você. Ele reconheceu a voz de Deus. Por quê? Porque o espírito do homem foi criado por Deus. Todo homem tem um espírito, que tem uma alma, que está nesse corpo. Por isso a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, naquele tempo, os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca, onde estava Noé e sua família. Agora, quando Deus chamou Abraão, ele falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus e sabia que era a voz de Deus. E por que ele obedeceu aquela voz? E saiu sem saber para onde ia, mas estava com fé. Uma fé verdadeira e legítima em Deus. E interessante que, nesse tempo, a nação de Israel não existia. Então, Abraão, ele era o quê? Um gentio. O que é um gentio? O gentio são pessoas que não são de Israel, que não são judias ou judeus. Então, toda pessoa americano, brasileiro, francês, alemão, são gentios. Agora, quando um francês, alemão, americano, brasileiro entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele se torna nem judeu e nem gentio. Ele se torna igreja. Porque conforme 1 Coríntios 10:32, a igreja é composta de judeus, gentios. Judeus e gentios. Então, observe bem. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E ele foi sem saber para onde ia. Não é à toa que ele é chamado o patriarca da fé, o pai da fé. Então, depois Deus fez uma promessa. Sara tinha 90 anos e Abraão com praticamente 100 anos. E Deus falou, e Deus foi lá e o Senhor Jesus, ele visitou na sua pré-existência teofânica, ele visitou Abraão com 2 anjos. Veja bem. E quando ele chegou lá, a Sara preparou alguma coisa para eles comerem. E eles comeram, que mistério, né? Eles comeram, não precisavam comer, mas comeram. E ele estava em forma humana. Só que Abraão já conhecia aquela voz. Observe que quando Abraão, ele ouviu a palavra do Senhor dizendo a respeito de que iria destruir Sodoma e Gomorra, ele se lembrou de Ló. Mas ao mesmo tempo ali, houve outra situação onde ele promete que Sara teria um filho no próximo ano, e Sara riu, mas esse filho foi Isaac. Mas olha só, quando ele fala sobre isso, a Bíblia diz que ele pergunta: Senhor, tu destruirias uma cidade se nela houvesse 40 justos? E os 2 anjos ali, o Senhor ali falou assim: não destruiria por amor aos 40. E se houvesse 30, não destruiria por amor aos 30. E se houvesse 20? E se houvesse 10? Aí ele ficou feliz. Não destruiria a cidade por amor dos 10. Aí Deus o que fez? O Senhor Jesus o que fez? Ele enviou os 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, porém os 2 anjos tiveram uma missão: tirar Ló e sua família antes da destruição. Pois bem, agora volta. Sara com 90 anos, Abraão com praticamente 100 anos, mas a promessa de Deus foi feita. O Senhor Jesus fez a promessa
e nasceu Isaque. Mas como Abraão já tinha falhado na fé, porque Abraão falhou na fé, quando ele deu ouvidos a Sara, engravidou Agar, a egípcia, e aí veio o quê? Ismael. Quando Isaque nasceu, Ismael já era um garotinho. E agora? Agora você tem o filho da promessa, que é Isaque, e o filho da desobediência, que é Ismael. Ismael é o filho da desobediência. Então Abraão, ele era um homem de fé, mas ele tinha falhas. Então o que acontece? Nós não podemos olhar para Abraão e dizer 100% eu quero imitar Abraão. Não. Você pode imitar Abraão, mas tira a parte de Agar. Fica só com a parte de Sara. Porque com a parte quando ele sai de Ur dos Caldeus e aceita pela fé a voz de Deus e obedece. Agora veja bem, assim que nasceu Isaque, Isaque cresceu, Isaque se tornou um homem, e Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Se lembra que eu falei que Abraão, ele era um gentio? Então a promessa, quando Deus faz para Abraão que a sua descendência seria mais numerosa ou tão numerosa como as estrelas do céu, não era nele, mas era a sua descendência. Então o que aconteceu? Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e Jacó teve seu nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos e uma filha, um dos filhos chamava-se Judá, de Judá veio Jessé, de Jessé veio Davi, e de Davi veio José, e de José veio Jesus, o Salvador do mundo. Agora, que coisa interessante, o Senhor, ele feriu a cabeça de Satanás no Calvário. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quando ele foi entregue no Calvário, ele sangrou até dizer, está consumado. Ficou 3 dias no paraíso, porque o Seol ou Hades, lugar dos mortos, tanto faz um termo em hebraico e outro grego, mas tanto faz é lugar dos mortos. Mas esses mortos tinham 2 tipos de mortos, os mortos que estavam no paraíso e os mortos que estavam no inferno. Quando você lê o texto de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, você vai observar que o rico tinha um rico no lado do inferno e falava, pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o seu dedo nessa água e refresque minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E Abraão responde, olha, é impossível, há um abismo entre nós, de modo que nós não podemos passar para onde você está e nem você pode passar para onde nós estamos. Então não dá. E todas as pessoas que estavam ali no paraíso, elas não podiam ser lançadas no inferno porque eram salvas. Tinham seus pecados perdoados. E não podiam ir para o céu porque os seus pecados, embora tenham sido perdoados, mas não tinham sido retirados. E por quê? Porque conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. A palavra expiar no Antigo Testamento significava cobrir, porque na aliança mosaica, o sangue dos animais não tirava o pecado. Tanto é que o dia da expiação era todo ano, não é? Então, cada vez que a pessoa pecava, ela se arrependia e tal, e oferecia alguma coisa, oferecia algum animal. Mas tinha um dia da expiação que era pelos pecados cometidos involuntários de toda a nação do ano anterior. Agora, só tinha validade para 1 ano. O sacrifício de Cristo não tem validade só para 1 ano. Tem validade para toda a eternidade. Olha que coisa diferente. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito. A Bíblia fala em João 1,17, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que coisa interessante, não é? E em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe a graça de Deus. A graça de Deus é para que nós possamos conhecer a misericórdia e a salvação em Cristo. A salvação só pode ser em Cristo. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 16, que ninguém pode ser justificado pela lei, ok? A lei não podia ser cumprida, nem Moisés cumpriu a lei. A lei tinha, ela tinha, além dos mandamentos, ela tinha umas 613
imposições ou preceitos que é praticamente impossível. Então nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então, pela graça, o Senhor resumiu a lei. Amará o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu poder, de toda a tua inteligência, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí a lei se resume nisso aí, acabou. Foi o que o Senhor Jesus falou. Agora, você acha que, por exemplo, se a lei falava não matarás, a graça diz assim, agora você pode matar? Claro que não. A lei falava que não podia adulterar. Agora na graça você pode adulterar? Claro que não. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A lei ela funcionava como um semáforo. Sinal verde, pode ir. Sinal vermelho, pare. Sinal amarelo, atenção, vigia, atenção. Então o que acontece? O semáforo, ele apenas sinaliza o que você pode e não pode fazer, mas não dá condições de mudar a sua estrutura. Mas inclusive na lei, ninguém, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, ninguém era a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo usava, mas ele não habitava neles, ok? Para habitar numa pessoa, ela tem que ser, primeiro, limpa pela palavra. João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Segundo, ela tem que ser purificada pelo sangue dos bodes, dos touros? Não, pelo sangue de Jesus. Como eu já disse, Hebreus 10, 4, impossível uma pessoa ser purificada de seus pecados por sangue de animais. Mas o sangue de Jesus, sim. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, a Bíblia fala em Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, nós estávamos no mundo pecando, às vezes ficamos 20 anos, alguns 10, alguns 5, mas todos ficaram pecando vários anos, até que um dia aceitamos Jesus e o Senhor fez o quê? Ele nos perdoou. Por quê? Porque nós nos arrependemos, nos convertemos e paramos de praticar as mesmas coisas. Quem fumava não está fumando mais, quem bebia não está bebendo mais, quem adulterava parou, quem andava em fornicação não faz isso mais, e outras coisas mais. Então, houve uma mudança. Por quê? Se o Senhor Jesus, conforme João capítulo 1, 29, disse João Batista que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como que ele tira o pecado? Se o pecado é tirado, não pode ser mais encontrado, pois foi tirado. Veja bem, eu tenho aqui esse objeto, ok? Se eu tirar ele da minha mão, qual é a lógica? Não pode mais ser encontrado porque foi tirado. Então, uma pessoa que fala que tem Jesus, mas continua fumando escondido, continua falando palavrão por aí, dando escândalo, não é? Qualquer coisa sai no tapa com as pessoas, dá calote, é maliciosa, gosta de falar mal das pessoas, caluniar, etc. É uma pessoa que tem pavio curto, etc. Essa pessoa não está salva ainda. Por quê? Porque uma pessoa, para estar salva, ela tem que mostrar o quê? Fruto de arrependimento. E o fruto do Espírito Santo é aquilo que Deus faz em nós. Só você ver Gálatas 5, 22. Então nós não podemos ser o quê? Infrutíferos interiormente, introspectivamente, Gálatas 5, 22. E não podemos ser infrutíferos exteriormente. João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Toda vara que está em mim e dá fruto será limpa para que dê mais fruto. E a que está em mim e não dá fruto, disse Jesus, será cortada e lançada no fogo e haverá pranto e ranger de dente. Então é necessário que tenhamos um compromisso com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vê um coração quebrantado, ele ensina, ele ilumina a mente, ele orienta, ele capacita, ele levanta, ele santifica, ele liberta, ele faz milagres, maravilhas na vida da pessoa. Mas quando o Espírito Santo ele é impedido porque o ego não permite, aí o Espírito Santo não pode. Um aluno que vai para uma sala de aula, numa aula de história, ou aula de química, ou aula de matemática, ele começa a faltar aula, você acha que esse aluno vai tirar boa nota no final
do ano, ou no final do mês, ou no final do bimestre ou do trimestre, não sei, conforme o critério do colégio, vai ter um momento que ele vai fazer prova de avaliação. E como que ele vai tirar boas notas se ele só vive faltando aula? Então assim acontece na vida espiritual. Pessoas que não gostam de ir para a igreja, pessoas que não gostam de ler a Bíblia, pessoas que não gostam de orar. É crente, mas não gosta de orar. É crente, mas é turista na igreja. É crente, mas não gosta de muito se sujeitar a regras. É crente, mas despreza a palavra. Entendeu? Esse pessoal é só uma questão de tempo. Ele está construindo sua vida sobre areia. E uma casa que é construída sobre areia, quando vier o vento forte, ela vai ao chão. Agora, aqueles que são submissos ao Espírito Santo, têm sensibilidade espiritual, têm amor pela palavra, têm amor pela igreja, têm amor pelos irmãos, têm amor por Deus, ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então, é diferente. Então, que Deus em Cristo te abençoe, meu amado, que Deus em Cristo te abençoe, minha amada. Pense direitinho que a maior prova do amor de Deus foi ter enviado Jesus. Enviou Jesus para você e para mim. Agora, veja bem, Jesus, ele vai poder tomar conta 100% da tua vida ou não, vai depender de você. Jesus não desrespeita a sua vontade. Não. Qual é a sua vontade? O seu livre-arbítrio? Qual é a opção dele? Deixar Jesus tomar conta de tudo? 100% de Jesus, meu espírito é teu, minha alma é tua, meu corpo é teu, minha vida é tua, tudo é teu. Ou você é do tipo que parte da sua vida você mantém no seu controle e só aquilo que você acha que Jesus pode controlar. Então, cuidado, que isso é muito perigoso. É um terreno muito perigoso, é um terreno muito arenoso. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Por bondade, faça um comentário, compartilhe, ok? E eu tenho certeza, se você não é inscrito, faça uma inscrição. Por quê? Porque isso vai ser bom para o canal, mas agora compartilhar vai ser muito bom. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse até mesmo a pessoas que estão encarceradas. Gostaria que você mostrasse essa mensagem para pessoas que ainda não são crentes e também para pessoas que estão afastadas. Lembre-se, o amor de Deus continua a chamar pessoas para serem abençoadas pelo Senhor. E o Espírito Santo está falando no seu coração nesse momento. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.